Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano. Meu nome é Alexandre Pimentel, sou geógrafo, professor da rede pública e a gente está tocando esse projeto aqui para valorizar a memória da cidade e as lutas do nosso povo por melhores conquistas. Nesse programa de hoje, nós vamos fazer uma homenagem a Maria Amélia Pereira, a nossa querida Pel, que nos deixou faz um ano e que produziu, junto com a sua equipe, um excelente trabalho na área de pedagogia, de renovação não só da pedagogia brasileira, mas um trabalho reconhecido de maneira global. E para falar dessa experiência, desse trabalho desenvolvido pela Pel ao longo de mais de 40 anos, nós trouxemos aqui hoje de volta a presença do nosso querido arquiteto Silvio Savaia. Tudo bem, professor Silvio? Tudo ótimo. Então, o professor Silvio foi companheiro da Pel ao longo da vida, viveram juntos, marido e mulher, ao longo da vida. Eles não estiveram juntos nos últimos momentos da Pel no seu trabalho, mas ele ajudou e acompanhou todo esse trabalho. Querido Silvio, tudo bem? Como é que foi essa vida de dedicação à pedagogia da Pel? Ela não é carapicuibana, né? Como você, ela veio da Bahia, ela é baiana. Como é que é a origem da Pel nordestina, trabalhadora, moradora, brasileira? Como é que ela vem parar em São Paulo? Ela é de Salvador. Ela é de Salvador. E ela tem uma formação muito interessante, porque a escola que ela estudava era orientada pelo o grande pedagogo baiano. Baiano. O Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Estava fugindo. Fugindo. Então, já tinha uma embocadura diferente. Ela não quis fazer universidade na Bahia. Ela quis abrir a escola. Uhum. E a casa dela era uma casa grande, tinha um quintal no fundo, e ela transformou esse quintal na Gurilândia. Gurilândia, foi a primeira experiência. Que era para crianças pequenas. Na Barra, que é um bairro interessante de Salvador e tal. E nessa experiência, ela sentiu necessidade de aprofundar e resolveu vir para São Paulo para aprender a fazer um curso de Piaget. Piaget. Né? E foi no Sion. Colégio Sion. Que era, eu acho que é Lubinska e Piaget, uma coisa assim. Ela faz esse curso e ela entra na escola Veracruz, que já era uma escola de ponta. Sim. Na época. Ela entra, é professora e depois fica sócia da escola. E lá ela desenvolve uma atividade pedagógica muito grande nessa linha de abertura, de conversar com a criança como ela fala e não simplesmente aquela imposição do ensino, do professor, etc. Então, a ideia de que a criança brincando aprende e se socializa com os outros já está embutida. Isso é central. Isso é central no pensamento da Pel, na prática pedagógica da Pel. Isso, no Veracruz, ela já pratica e é uma contribuição que ela dá muito grande para a Escola Veracruz. Tanto é que ficou sócia sempre, né? Aí a gente já tinha casado e tal, ela saiu do Veracruz e ficou um tempo, quando a gente foi para Brasília, etc., meio que elaborando. E quando voltou para São Paulo, acho que em 84, ela começou a escola da Casa Redonda. Então, a experiência aqui em Carapicuíba
desse projeto elaborado pela PEL pedagógico, colocado em prática na década de 80, no comecinho da década de 80. Ela, como a casa é muito específica, de fato ela é redonda, é um ponto de encontro, mas tem um jardim muito grande, assim, 4.000 metros por aí. Então, as crianças, que são crianças em geral de classe média ou até mais, elas chegavam lá, usavam a casa como referência e se apropriavam do jardim. E nesse jardim, elas brincavam, conversavam entre si e trabalhavam com os professores na linha da conversa mesmo. O importante era a liberdade que dava esse espaço e o nível da conversa, que não era nenhuma conversa no sentido de dar aula, de dar exercício, essas coisas. Era uma conversa. Havia um processo muito interessante de socialização dessas crianças, que elas entravam com 2, 3 anos, iam até 7 anos. Então é um momento em que está se encontrando com os outros, está formando a ideia de atuação em comum, e tudo isso associado a subir na árvore, a mexer na areia, a se fantasiavam muito, né? Então, para essas crianças, essa manhã era sempre agradável. Sempre. Né? E essa experiência da Casa Redonda, na década de 90, é acrescida do início de atividade da PEL na aldeia de Carapicuíba. Eu já conhecia a aldeia há muito tempo, ela também, mas na gestão do FUAD foi possível fazer um trabalho lá. Começou na praça, depois usou a igreja, depois a Casa de Cultura. No final, foi cedido uma antiga niqueladora, etc., que tinha lá uma fabriqueta para o espaço da Oca. Da Oca, que é hoje o terreno que ocupa a Oca? Que é. Então vamos lá, pessoal. O que nós estamos falando aqui é dessas figuras muito importantes, não só para Carapicuíba, mas para o Brasil, que desenvolveu esse modelo pedagógico importante voltado para as crianças hoje na fase do que a gente chama de pré-escola e início do Fundamental 1, né? Então, essa primeira experiência aqui em Carapicuíba foi na década de 80 com a Casa Redonda, mas a PEL, e junto com o Silvio, que isso daí eu sei da tua participação, também estavam juntos num segundo grande projeto que está mais do que vivo também, que é a OCA. O que significa a OCA, professor? É uma Organização Cultural da Aldeia? Eu acho que é isso. É isso, né? É uma organização cultural. Cultural. E de fato né? Ela não é uma escola, ela faz papel de escola, de reforço. Não é uma escola convencional, é aquilo que a gente chama de reforço escolar no intervalo em que o aluno estuda à tarde, faz parte do projeto da OCA de manhã. E quem estuda de manhã faz parte do projeto da OCA à tarde. O que oferece lá na OCA, professor? O que é oferecido desde o início do projeto? Sempre tem muita coisa de arte, né? Desenhar, trabalhar com as mãos, etc. Teatro também. Teatro. Música e dança. Muita música, muita dança. E tocar. Sim, sim. Tocar instrumentos. Agora, isso feito num espaço aberto também. Sim. Que, no caso, é o espaço da própria aldeia. Sim. Como o FUAD fez o parque da aldeia,
aquele espaço ficou aberto. Eu estou me perguntando, acho que o povo de Carapicuíba também está se perguntando. Finalmente, depois de muitos anos, a gente vê que está sendo empregado a verba para o cercamento do parque, porque o Parque da Aldeia ainda não terminou a obra, está sendo cercado. Como é que vai ficar o acesso à Oca depois do parque cercado? Tem um acesso importante quando corta o rio ali. Sim, né? uma ponte. Isso. Que vai dar acesso ao anfiteatro lá da Paixão de Cristo, né? Isso. Depois pela Marginal. Tem outro acesso por cima desse anfiteatro. Sim. Daquela outra rua, né? E também tem um acesso mais distante à esquerda da entrada. Sim. Né? Seria ali mais próximo do Parque Industrial. Isso. E o lugar onde tinha o riacho, Sim. etc., ficou uma área plana que está sendo servida de estacionamento, Sim. etc., mas pode ser que na evolução Sim. sirva para outras coisas. E a Oca é um terreno incomodado, cedido pela prefeitura. Sim. Bom, é um terreno de, sei lá, de 20 e poucos metros por 50. Sim. E a gente conseguiu, aos poucos, construir, obedecendo o critério do IFAM. Tá. Em relação à o construção... patrimônio histórico da aldeia que está preservado então, também. Então, ela é feita com eucalipto tratado e com telhado de barro. Interessante. Professor, eu só queria ver o seguinte, com relação à Casa Redonda, como que ela está funcionando hoje? Ela continua o mesmo projeto, no mesmo local, a mesma pedagogia e eu queria mostrar para o povo que não conhece qual é o público atendido, porque é limitado, né? Não é uma... Olha, eu vou ligar lá na Casa Redonda, vou matricular meu filho, reserva uma vaga aí para mim. Não é assim, né? Conte só para a gente mostrar como é que funciona. Eu acho que tem da ordem de 30, 40 alunos. Sim, né? todo ano. Todo ano. E são crianças, como eu falei, de 2 a 7 anos. Né? Tem cursos fora desse horário de artes, etc., para os antigos alunos continuarem. Vinculado. E a pedagogia se fortaleceu. As professoras que estão lá foram formadas sob orientação da PEL, etc., e mesmo a PEL não estando mais aqui, há uma continuidade perfeita de Sim. tudo. O mesmo jeito, a mesma capacidade de se integrar no espaço e socializar a criançada, é muito bom. Eu me recordo perfeitamente, o ano foi 2013, quando acompanhei de perto a organização da festa junina dos alunos da Oca. Foi lindo. Eles mesmos estavam fazendo Bumba Meu Boi, né? Então eles mesmos construíram o boi, né? E na apresentação foi muito interessante, porque já era à noite, e aí os alunos mais velhos tiveram lá a apresentação do Bombril. Fazia tempo que eu não via aquele Bombril girando com fogo. Eu falei, nossa, eu lembrei da minha infância, né? Da minha infância. Então, pessoal, vale a pena conhecer o projeto da Casa Redonda, que é parceiro também da Oca, né? Caminham juntos e tudo mais. Professor, da Casa Redonda a gente sabe que foi um esforço e consolidação próprio de vocês. Agora, e hoje, como é que vocês estruturaram esse projeto fantástico chamado Oca, que é reconhecido até fora do Brasil mesmo? Como é que é essas parcerias? Se você me permitir, eu vou fazer um apêndice para começar a conversar. A Oca está num terreno absolutamente significativo do Brasil. Sim. Porque ela tem perto de 500 anos e começa com
os padres tomando conta dos índios. Sim. Existe hoje uma certa visão crítica disso, na medida que a relação podia ser servil Sim. no processo. Mas esses padres vêm para o Brasil logo no começo da criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus de Santo Inácio é uma proposta de um exército da igreja. Um exército. Exército. Por isso que é companhia. Companhia. Companhia militar, né? É militar. É militar. Então ele tem toda uma disciplina, uma maneira de ser e uma dedicação muito forte, que encarna o espírito da época da Contra-Reforma. Que teve a Reforma Protestante, você dividiu a igreja. Em dois. E aí tem a Contra-Reforma, o Conselho de Trento, se não me engano. E esses padres que chegam lá, o Nóbrega, o Anchieta, eu esqueci o nome dos outros, eles são do início dessa companhia. São, logo no começo, eram jovens que se entusiasmaram com a ideia de conhecer o outro lado do mundo, outras pessoas, etc. Tinha o espírito aventureiro, né? Totalmente. E que estavam dispostos a largar aquela maneira de ser europeia e se embrenhar nessas selvas aqui, né? Eles vinham trazendo fundamentalmente educação. E é isso que eu acho que caracteriza a aldeia de Carapicuíba. Ela sempre foi um local de educação. Interessante essa sua conexão. Não é? Exatamente. Em 5 séculos ali também sempre foi um lado pedagógico. Um pouco perverso, né? Porque a catequização dos índios não tinha só a finalidade de apresentar Jesus Cristo para eles, né? Não, era mais interessante do que isso. Era mais. Era trazer os costumes, os hábitos, a maneira de ser europeia para aqueles índios tidos como selvagens, que de fato não são selvagens nada, eram donos de uma cultura maravilhosa, né? Então, você tem, por exemplo, uma discussão interessante, que as índias se converteram, rezavam, iam à missa, etc. Mas os padres começaram a pedir roupa porque elas iam nuas para a igreja. Andava sempre nu, então ia. Só para entender como é que foram mudando os hábitos, né? A mesma coisa vale para a questão da terra, cuidar da terra, etc. E os padres ali naquele local ficaram donos de uma fazenda muito grande que o Sardinha doou para eles. Sardinha, Bandeirante, etc. E essa doação caracterizou aquela ocupação de Carapicuíba como uma fazenda. Era um aldeamento indígena de converter os índios, etc. Catequizar, né? Catequizar, mas era uma fazendona do Afonso Sardinha. Do Afonso, depois dos padres. Dos padres. Os padres ficam lá na aldeia, com esse aldeamento, até mais ou menos 1650, quando eles são expulsos de São Paulo. E eles são expulsos por uma razão simples. Eles se opunham às práticas dos fazendeiros, dos detentores de terra que queriam avançar para cima da fazenda e que queriam escravizar índio, etc. E eles se opunham a isso, e isso deu uma rixa entre eles e acabaram sendo expulsos. Eles voltaram uns 20 anos depois,
mas aí eles, num certo sentido, eles já tinham perdido interesse no aldeamento. Então lá sempre foi um lugar de educação, formação, mas também de resistência. E é o que faz a OCA hoje, né? Continua, né, focado na educação, né? Povo que... Muito bem lembrado, porque essa resistência é curiosa. Ela se dá no século XVIII, né, 1700 e pouco, já em plena época das minas, do ouro e tudo mais. O aldeamento se esvazia dos homens que vão trabalhar nas minas e ficam as mulheres e as crianças, né? O padre, eu não sei se é o Belchior, etc. Padre Belchior Pontes. Que leva o aldeamento para Itapecerica. Mas o pessoal era ligado à terra e, mesmo tendo sido destruídas as casas, eles reconstroem. Reconstroem da forma como é hoje. Sim. De pau a pique e não mais taipa de pilão grossa, etc. A igreja ainda é isso e tem algumas paredes. Bom, pessoal, nós temos hoje essa primeira parte da nossa conversa aqui com o professor para a gente falar dessa homenagem à PEL. Nós temos hoje uma dificuldade de fazer com que essa discussão ela se encerre aqui, né? Nós vamos fazer uma segunda parte, professor, porque hoje nossas questões técnicas não nos ajudaram, mas a ideia nossa é que no nosso próximo programa a gente dê continuidade para falar um pouco sobre como que é hoje em Carapicuíba esse projeto tão importante na área educacional e cultural da nossa cidade, que tem formado tantas pessoas, tantas jovens, né, na área cultural. Professor, para a gente encerrar essa primeira parte do nosso programa, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu acho importante a gente ter face à aldeia a mesma atitude que a PEL teve, de reconhecer o valor histórico incrível, de compreender aquela fragilidade que é aquela construção, né? que é fruto do povo, do esforço popular, Sim. no fundo, e de valorizar a população, sobretudo infantil, que existe lá. Sim. O seu saber, a sua disposição, a sua energia, sua capacidade de se organizar, socializar-se e enfrentar o mundo. Eu sou testemunha disso, porque eu dou aula para alunos que participaram do projeto da OCA e há um diferencial no perfil do aluno que passou pelas mãos de vocês para o aluno convencional. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a paciência do professor Silvio de se disponibilizar de participar do programa. E você que quiser colaborar aí com o nosso programa, divulgando, inclusive vamos colocar o Pix aqui para aquele que quiser fazer alguma colaboração para o nosso projeto. E na sequência a gente vem com o próximo programa para a gente encerrar essa homenagem à nossa Maria Amélia Pereira, a nossa querida PEL. Um grande abraço a todos e muito obrigado, professor.